Olá, turma, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, função, e hoje nós vamos ver função quadrática, né? Vamos continuar a função quadrática. Na última aula, nós vimos o que era uma função quadrática, né? E vimos também a parte da construção do gráfico através da tabela. Aquela tabelinha onde a gente encontra o valor de x, ou determina o valor de x para encontrar o valor de y, né? Vimos também que se a função a gente tiver o coeficiente a positivo, a gente vai ter uma parábola com a concavidade voltada para cima, certo? E se o a for negativo, a gente vai ter uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Hoje nós vamos ver a interseção com os eixos x e y. E primeiro coloquei aqui, ó, interseção com os eixos y. Certo? Turma, se a gente for parar para analisar, eu tenho aqui, ó, vou desenhar o plano aqui. Certo? Aqui eu tenho x, o eixo x, né, e o eixo y. Certo? Nós vimos que o gráfico de uma função quadrática ela é uma parábola. Então, se eu tiver isso aqui mais ou menos, ó, pronto. A interseção com os eixos y, com o eixo y, ó, então é este ponto aqui, ó. Se for para analisar esse ponto, qual é o par ordenado deste ponto aqui? Eu sei que x ele é zero, né? Ele não vai nem para um lado nem para o outro. Eu sei então, ó, que x é zero, certo? Então, se x é zero, eu tenho uma função, um f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E eu sei que x é zero, ó. Então, quem vai ser meu y? Meu f de zero vai ser o quê? A vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c. Zero ao quadrado vai dar zero. A vezes zero é zero. Mais b vezes zero é zero. Mais c. Então, o f de zero vai ser igual a c. Meu y vai ser igual a c. Ou seja, o ponto de interseção da parábola com o eixo x vai ser justamente o ponto com as coordenadas 0 e c. Certo? Tranquilo? Porém, a gente tem algumas relações aqui, ó. Quando nós se formos levar em consideração, ó, o b. Vamos ver aqui, ó. Já vimos que ele vai interceptar o eixo y quando x for zero e justamente o ponto c, né, o c da nossa função vai ser o y. Então vamos lá. Quando a gente tiver, turma, só fazer uma lembrança aqui, ó. Quando a gente tem A maior do que zero, nós temos um gráfico com a concavidade voltada para cima. Se a gente tem A menor do que zero, nós vamos ter um gráfico com concavidade voltada para baixo. Certo? Isso nós vimos na última aula.
Então vamos lá. Se eu tiver B maior do que zero e A também maior do que zero, o que é que eu vou ter aqui? Ó? Eu tenho aqui o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y. Se o A é maior que zero, eu sei que a concavidade vai ser voltada para cima, certo? Porém, se o B é maior do que zero, meu gráfico ele vai ter, ó, mais ou menos este formato aqui. Lembrando que este ponto é o ponto C, certo? É o C da nossa função. E pelo fato de B ser maior que zero, ele intercepta o eixo Y, ó, na parte crescente. Quando ele vem o gráfico da função quadrática, ele tem o seguinte formato, né? Isso é uma parábola. Então ele vem decrescendo, ele chega em um determinado ponto, nós vamos falar sobre isso, né? Aqui é o ponto mínimo, e depois ele volta a crescer, certo? E é justamente isso que eu estou querendo falar para vocês, ó. Se o B for maior do que zero, ele vai tocar no eixo Y na parte crescente, certo? Se eu tiver o B ainda positivo, certo? O B maior do que zero, porém eu vou ter o A menor do que zero. Então, ó, eu vou ter um gráfico mais ou menos da seguinte forma. O A é negativo, a concavidade voltada para baixo, certo? O ponto que o gráfico toca no eixo Y é o C, certo? E olha, o B é positivo. Nós acabamos de ver, se o B é positivo, ele toca na parte crescente, tá vendo? Ele cresce, chega em um determinado ponto, volta a decrescer. E começa a decrescer, né? Então nós temos aqui, ó, para B maior do que zero, ele vai tocar o eixo Y sempre na parte crescente, certo? Agora vamos ver com B menor do que zero, certo? Com B negativo, eu vou ter B menor do que zero e A maior do que zero. A concavidade voltada para cima, é isso porque A é positivo, porém ó, o B é negativo. Então ele vai tocar o eixo Y enquanto ele estiver decrescendo, ó. Ele decresce, encontra o eixo Y, aqui é o ponto C que nós já vimos, chega em um determinado ponto e começa a crescer, certo? Então B é menor do que zero, ó, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, certo? Então, ó, quando b for negativo, a função decresce, tá vendo? Chega a um determinado ponto e começa a crescer. Então, ainda assim, ó, com b negativo menor do que zero e a maior do que zero, perdão. Agora, o a também menor do que zero, a concavidade voltada para baixo. Eu vou ter, ó, tenho que lembrar que ele vai tocar o eixo Y quando ele estiver decrescendo, porque B é menor do que zero. Então o gráfico vai ser mais ou menos assim. Aqui é o C, certo? E ele cresce, ó, no eixo Y quando ele está decrescendo.
certo? E tem quando b for igual a zero, né? Podemos ter essa situação também. Quando b for igual a zero. Quando b for igual a zero e a maior do que zero. Quando b, turma, for igual a zero, o a é positivo, então a parábola voltada para cima. Ó, ele toca no eixo y justamente na parte neutra aqui, ó. Ele decresce, chega em um determinado ponto e começa a crescer. Então esse ponto aqui nós chamamos de ponto mínimo, certo? É justamente o ponto quando b for zero, é quando ele toca o eixo y, certo? Então, ó, ainda considerando b igual a zero, porém a menor do que zero. Então, ó, aqui o gráfico já é diferente. O a é negativo, então a concavidade é voltada para baixo. Certo? Então, ó, ele cresce, chega em um determinado ponto. Neste caso, nós vamos ter, ó, o valor máximo, certo? É o ponto máximo da função, é este ponto aqui. E aí ele começa a decrescer, tá bom? Então fiquem atentos a essas informações, viu? Porque com as outras informações que eu vou passar para vocês, ainda hoje, vocês vão poder montar o gráfico sem armar aquela tabelinha que nós vimos na última aula. Tá certo? Então vamos lá. Vamos ver aqui, ó. O zero da função. O que vai ser o zero da função, professor? Vai ser parecida com a função afim? É, justamente quando f de x, né, que é o nosso y, é igual a zero. Vamos pegar a função e igualar a zero. Então, ó, se eu tenho f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, se eu quero o zero da função, ó, o que é que eu vou fazer? Zero igual a x ao quadrado mais bx mais c. Certo? E aí, como é que a gente resolve, turma? Olha o assunto que nós vimos na unidade passada, foi retrasada. Uma equação do segundo grau, né, por Bhaskara, não é isso? Vamos encontrar delta, certo? Depois encontrar o valor de x1 e x2. E aí vem uma relação importantíssima, ó, o valor de delta. Lembra que eu pedi até para vocês fazerem uma pesquisa em relação aos valores de delta? Então, ó, quando eu tiver delta maior do que zero, eu vou ter duas raízes reais, não é isso? Eu vou ter o x1 e o x2. Se eu tiver delta igual a zero, o que é que vai acontecer? x1 vai ser igual a x2. E se eu tiver delta menor do que zero? Foi que nós vimos que não existem raízes reais, não é isso? Então, ó, não tem nem x1, x1 e x2. Certo? Não tem nem x1 nem x2. E o gráfico? Como é que eu vou ver o gráfico? Ó, é só analisar direitinho, turma, pensar um pouquinho. Se eu tenho aqui meu gráfico, certo? Meu plano cartesiano,
o valor de x e o valor de y. Se o delta for maior do que zero, olha o que vai acontecer. Eu vou ter valor de x1 e x2, certo? Então, se eu considerar a maior do que zero, a parábola voltada para cima. Então, eu vou ter, ó, x1 e x2, certo? Se eu tiver a menor do que zero, eu só vou fazer o eixo x, viu, turma? O y a gente não está vendo agora, então só tenho aqui o eixo x, certo? Então, se eu tiver a menor do que zero, a concavidade voltada para baixo, certo? E considerando ainda a delta maior do que zero. Olha, x1 e x2. Beleza? E se delta for igual a zero, professor, como é que vai ficar? Da seguinte forma. Eu tenho aqui o eixo x, certo? Delta igual a zero, x1 não é igual a x2. Então, se A for maior do que zero, concavidade voltada para cima, e delta igual a zero, olha o que vai acontecer. O x1 vai ser igual a x2. Então, o gráfico mais ou menos assim, certo? Se eu tiver A menor do que zero e delta igual a zero, olha, concavidade voltada para baixo, x1 igual a x2 e o gráfico vai ficar assim. Beleza? E se delta for menor do que zero, professor, como é que vai ficar? Se eu tiver A maior do que zero, que é a concavidade voltada para cima, e delta menor do que zero, olha como fica. Eu não tenho nenhum valor para x1 nem para x2, ou seja, ele não toca o eixo x, certo? E se A for menor do que zero, ele fica desta forma, tá bom? E isso lembrando, ó, para delta menor do que zero. Tranquilo, não é? São muitas informações, mas são informações tranquilas. Aí agora a gente pula, olha, para coordenadas do vértice. O que vai ser a coordenada do vértice? Deixa eu desenhar aqui o plano cartesiano bonitinho. Tem um y, eu tenho um x, certo? E se eu tiver o seguinte gráfico, ó, eu tenho 1, menos 2, 1 e 2. Eu tenho aqui o meu gráfico, certo? O que seria o vértice da minha parábola? É justamente este ponto aqui, ó, certo? É quando ele vem decrescendo, chega no valor mínimo e volta a crescer, certo? Então, este ponto ele tem uma coordenada que nós chamamos de x do vértice e y do vértice. Neste caso, ó, x do vértice é igual a 2 e y do vértice é igual a menos 2. Então, a coordenada desse ponto vai ser 2 e menos 2. Certo? Mas como é que eu encontro, professor? Se eu tiver uma função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, como é que eu vou encontrar
o x do vértice e o y do vértice tem algum macetezinho? Tem sim. Tem uma fórmula que dá para você encontrar o x do vértice e o y do vértice, certo? E que fórmula é essa? Vou falar aqui agora, ó. X do vértice, você vai conseguir encontrar ele da seguinte forma, com a seguinte fórmula: menos b sobre 2a, certo? Então, com esta fórmula você encontra o x do vértice. E o y do vértice? Você tem dois métodos. Ou pega o valor que você encontrou aqui e aplica na função, certo? Aí você vai encontrar o y do vértice. Ou então você pode aplicar a seguinte fórmula: menos delta sobre 4a, certo? Então, desta forma, com essas fórmulas, vocês irão encontrar o vértice da parábola, que é o x do vértice e o y do vértice. Tá bom? E para finalizar, o ponto de máximo ou ponto de mínimo. O que é isso? É o ponto onde a parábola vai chegar no máximo, um valor máximo, certo? Ou então um valor mínimo. Quando é que ele vai ter um ponto de máximo e um ponto de mínimo? Da seguinte forma, ó. Eu tenho aqui uma parábola com a maior do que zero. Então a parábola é voltada, com cavidade voltada para cima. Aqui eu tenho o meu vértice. E aqui eu vou desenhar uma parábola com a menor do que zero. A menor do que zero. Que eu vou ficar com a concavidade voltada para baixo, certo? E aqui eu tenho o meu vértice. Então, se a gente for parar para analisar, olha, eu já comentei até isso na aula de hoje. Ele vem decrescendo, tá vendo? Quando ele chega no ponto mínimo, vamos lá, ó, vamos supor aqui, ó. Vamos supor que aqui é 1, 2, 3. Então, ó, ele vem descendo, aí ele desce 2, descendo, 1, chega aqui, o y é 0. Aí ele desce, menos 1. Quando ele desce aqui, é menos 2. E aí ele volta, ele continua o gráfico, certo? Porém, ele continua crescendo. Ele vai passar a crescer, ó. Então ele sai do menos 2, aí vem, chega aqui, menos 1, 0, 1, 2 e 3, certo? Então, ponto de mínimo é justamente aqui, ó, o valor mínimo que vai ser o y do vértice, certo? O valor mínimo vai ser o y do vértice. E o ponto mínimo? O ponto, quando a gente se refere a um ponto, a gente vai ter uma coordenada, né? Então, o ponto mínimo, ele vai ser, ó, o x do vértice e o y do vértice, certo? O valor mínimo vai ser apenas o y do vértice, certo? Então, lembrando, vamos ter ponto de mínimo e valor mínimo quando o a for maior do que zero. Porque quando o a for menor do que zero, olha o que vai acontecer. Ele vai crescendo. Quando chega num ponto máximo do gráfico, ele começa a decrescer. Então, quando o a for menor do que zero, nós vamos ter o que aqui, ó? Um ponto máximo. E esse ponto máximo, ele tem uma coordenada, que vai ser justamente o x do vértice e o y do vértice, certo? E o valor máximo vai ser, ó, o valor máximo
vai ser o y do vértice. Tranquilo? Então, ó, quando A for maior do que zero, nós vamos ter valor mínimo, ou ponto mínimo, certo? E se A for menor do que zero, nós vamos ter valor máximo. E óbvio, o ponto de máximo. Certo, turma? Tranquilo? Então, com essas informações que vocês viram hoje, vocês já podem construir um gráfico a partir de uma função sem fazer aquela tabelinha. Ó, a tabelinha, lembra? Atribui qualquer valor para x e encontra y. Vocês, ó, já são capazes de encontrar o gráfico apenas com essas informações que eu te passei. Tá certo? Então, para vocês praticarem, vou deixar aqui a atividade, essas seguintes atividades, certo? Então, resolvam, turma. Tentem resolver. E se tiver qualquer dificuldade, vocês sabem onde me encontrar, tá bom? Não precisa ficar com vergonha não, ó. Pode mandar uma mensagem, professor, não estou entendendo tal questão. Como é que eu resolvo? Tá certo? Outro exemplo aqui, ó, turma, de ponto de máximo e ponto de mínimo. Tem muitas questões assim, ó. Deixa eu só apagar aqui. Em uma partida de futebol, o goleiro vai dar o pontapé no tiro de meta, né? Então, não sou muito bom de desenho, turma, vocês sabem disso, né? Ele chuta a bola e a bola faz este percurso. Ó, se a gente for analisar, nós temos uma parábola? Temos, certo? E a questão pergunta qual foi o ponto que a bola chegou, a maior altura que a bola atingiu. A maior altura, ó, é justamente o ponto de máximo, certo? É o valor máximo, tá bom? Outro exemplo também, ó, são questões de basquete. Temos aqui a cesta, certo? E aí o jogador arremessa a bola. E aí ele faz a cesta. Qual foi o maior ponto, a altura maior que a bola chegou? Então, ó, nós vamos ter o que aqui? O valor máximo. Tá bom? Na nossa próxima aula, vamos fazer apenas exercícios sobre função afim e função quadrática. Tá certo? Então podem ficar tranquilos que vamos praticar bastante esse conteúdo. Tá bom, turma? Então tá aqui mais uma vez os exercícios para vocês estarem resolvendo. E qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem. Tá certo? Então ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.